Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você sabe que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e para ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E também é muito importante que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo relevante e também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Eu sugiro que você compartilhe no status do seu WhatsApp, que você compartilhe nos grupos que você participa e que você envie para pelo menos uns 7 a 10 contatos aí no privado, tá bom? Bom, nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 24. O livro dos Provérbios, capítulo de número 24, nós vamos lendo e vamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Ele já começa dizendo: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Então ele já começa dizendo: não tenha inveja dos maus e nem queira estar com eles. E aí ele vai dizer o porquê. Então não tenha inveja de quem pratica o mal, de quem deseja o mal, de quem intenta o mal, de quem está o tempo todo desejoso e trabalhando para ver o mal das outras pessoas, agindo com desrespeito, agindo com violência, fazendo aquilo que fere a obra-prima de Deus, que é o ser humano. E ele continua dizendo: com a sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Aqui duas coisas que são importantes, que é a sabedoria e a inteligência para construir e manter uma casa, construir e manter uma família, construir e manter um lar. Até porque quando nós constituímos um lar com alguém que é diferente de nós. Por mais semelhanças que haja entre duas pessoas, elas são diferentes. Não existe duas pessoas exatamente iguais nesse planeta. Então Deus nos fez diferentes para que nós possamos nos completar, para que nós possamos ajudar um ao outro na caminhada. Então, quando nós constituímos uma família, quando constituímos um lar, nós estamos constituindo um lar com alguém que é diferente de nós. Naturalmente, vai ter gostos, vontades e preferências diferentes. Então, para que duas pessoas estejam convivendo harmoniosamente, é preciso que haja sabedoria e inteligência. Sabedoria para saber como agir e inteligência para evitar agir da forma como você sabe que vai prejudicar o relacionamento, prejudicar a comunhão, prejudicar a unidade naquela casa. Então, é preciso sabedoria e é preciso inteligência, é preciso entendimento, é preciso discernimento para não sair dizendo o que quer, ou fazendo o que quer, ou falando o que quer. Nós aprendemos que adulto faz o que precisa ser feito e não somente o que quer fazer. A gente não pode sair fazendo o que dá na telha, não. Nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento para que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas escolhas e as nossas decisões não venham ferir o outro, ferir a nós mesmos e destruir as nossas relações. E ele continua dizendo, falando sobre a importância da sabedoria, nos versículos 5 e 6. Ele diz: olha, quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força.
porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Tem guerras, tem batalhas, tem combates que não valem a pena. Tem lutas que não valem a pena. Não valem a pena, simplesmente não vale a pena. Eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua caminhada e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Há muitas pessoas que infelizmente não estão completando a carreira e não estão guardando a fé, porque estão combatendo combates inúteis, combatendo combates que não valem a pena, combatendo combates que estão destruindo a sua vida. Então há muitas pessoas que não estão completando a carreira, não estão guardando a fé, porque estão combatendo combates que não valem a pena. Então é preciso ter sabedoria. E olha que ele diz, olha, quem é sábio é forte. A força não está no braço. A força não está no status. A força está na sabedoria. Uma pessoa sábia, ela primeiro vai dominar a si mesma, vai ter autocontrole, domínio próprio. Segundo, ela vai agir de forma que os seus relacionamentos, as suas decisões e as suas escolhas sejam saudáveis. O sábio é forte, e aquele que tem conhecimento, aquele que tem discernimento, aquele que tem entendimento e inteligência, esse consolida a sua força. Então, ele continua dizendo a partir do versículo 7: a sabedoria é elevada demais para o insensato, no tribunal ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado de mestre de intrigas. Olha que coisa. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Deus não nos chamou para sermos mestres de intrigas. Ele nos chamou para sermos pacificadores. Os planos do tolo são pecado e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada, nos sentirmos fracos, desanimados, angustiados. Mas nós não podemos permitir que essas situações se tornem regra na nossa vida. Elas precisam ser momentos esporádicos, mas não uma regra. Precisa ser a exceção e não regra. Veja que ele diz que no versículo 5, quem é sábio é forte. No versículo 10, quando ele diz quem se mostra fraco no dia da angústia é porque a sua força é pequena, nós podemos fazer uma conexão nesses dois versículos e entender que o fraco é aquele que tem falta de sabedoria. Porque se aquele que é sábio é forte, então aquele que se mostra fraco é aquele que não tem sabedoria. E há muitas pessoas que realmente são fracas nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus posicionamentos, porque não têm sabedoria. Sabedoria é algo essencial para a nossa vida, é algo essencial para a nossa caminhada. Aí de repente você pode dizer assim, mas eu não tenho sabedoria, peça a Deus. Tiago, ele diz assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O próprio livro dos Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria vem de Deus, é Deus quem nos dá a sabedoria, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos habilita a agir com sabedoria. Então é preciso pedirmos a Deus sabedoria para que possamos agir e lidar com cada situação da nossa vida, inclusive com um dia difícil, com um dia de angústia, com um dia de dificuldade. A partir do versículo 11 ele diz: liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo?
E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Não se faça de desentendido. Não finja que você não está vendo a opressão, a humilhação. Não finja que você não está vendo que alguém está fazendo mal contra o outro. Peça a Deus sabedoria para que você possa ajudá-los. Para que você possa ajudá-los. Deus contempla cada um de nós, Ele nos vê em todo o tempo, em todos os lugares. Não há nada oculto aos olhos de Deus e Deus não se alegra com a injustiça. Deus não se alegra com a injustiça. A partir do versículo 13, ele diz: meu filho, coma mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Aquele que busca a sabedoria tem esperança, tem firmeza, tem convicção, tem discernimento. Aquele que busca a sabedoria em Deus tem direção para a sua vida. Há pessoas que estão pensando em desistir do relacionamento, do emprego, estão pensando em desistir das escolhas que havia feito, das decisões que havia tomado, por falta de sabedoria. O sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que sabe reconhecer os seus erros e mudar a sua rota, consertar a sua rota. Há momentos em que a gente vai precisar mudar de rota. Em outros momentos, a gente vai apenas precisar consertar a rota. Há momentos que a gente vai precisar mudar de caminho. Em outros, a gente vai precisar mudar apenas a forma de caminhar. Então nós precisamos ter essa sabedoria para saber quando mudar o caminho e quando mudar o caminhar. A partir do versículo 15 ele vai dizer: não expie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Aqui nós vemos, um contraponto. O perverso, a própria calamidade o destrói. A própria calamidade destrói o perverso. O perverso se autodestrói. Mas o justo, aquele que é justificado por Deus, aquele que está buscando o conhecimento da palavra, aquele que está buscando viver uma vida justa, uma vida íntegra diante de Deus, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. De repente você está vivendo uma situação agora que você se encontra prostrado, desanimado, mas você é uma pessoa fiel a Deus, você é uma pessoa comprometida com Deus, você é uma pessoa temente a Deus, você não irá ficar prostrado, você vai se levantar, Deus vai te pegar pela mão, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer continuar a caminhada. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Você precisa olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você precisa firmar os seus olhos em Cristo, guardar o seu coração na palavra de Deus, para que você não permaneça caído, para que você não permaneça prostrado, mas que você reconheça as suas falhas, se conserte diante de Deus e faça aquilo que é agradável ao Senhor. A partir do versículo 17, quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Olha, não fique feliz quando alguém se dá mal. Ainda que seja uma pessoa má, não fique feliz quando ela se dá mal. Isso não é de Deus. Deus não se alegra com esse tipo de comportamento. Ele deseja que nós sejamos misericordiosos, compassivos. É assim que Deus espera que nós sejamos. A gente não deve se alegrar com o mal do outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com o erro do outro, com a queda do outro. Entende? A partir do versículo 19, ele diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque
Os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Não se meta com os revoltosos, com aqueles que gostam de fazer tumulto, com aqueles que gostam de fazer barulho. Não se meta com esses. Antes, tema a Deus e as autoridades. Respeite as leis, respeite as autoridades e tema a Deus. Honre a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te oriente na caminhada. A partir do versículo 23 ele vai dizer: estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, e apronte a lavoura no campo, e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Olha, Deus não se agrada de parcialidade no julgamento. Nós precisamos ser justos, precisamos ser imparciais, precisamos ser corretos. Certo? E aí ele diz, olha, não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Seja íntegro, seja justo nas suas ações. Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Sabe por quê? Porque Ele é a própria justiça. E aí, caminhando para o final, ele diz assim, a partir do versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando e olhei e tirei a seguinte lição. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Aqui ele fala do preguiçoso e do homem insensato, o homem sem juízo. O preguiçoso e o insensato, eles cruzam os braços, se acomodam e se tornam reféns da pobreza, se tornam reféns da miséria. Não é esse o propósito de Deus para o ser humano. Deus quer que nós sejamos ativos, atuantes, tenhamos iniciativa e corramos atrás do que precisa ser feito. Não é ficar esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos tomar uma postura, tomar uma iniciativa e fazer o que precisa ser feito para que haja o sustento na nossa casa, para que possamos viver da forma como Deus quer que vivamos. Nós não podemos nos omitir, porque até a omissão é uma escolha. Até a omissão, até a própria omissão é uma ação. A pessoa escolhe se omitir. E quem se omite acaba colhendo as consequências dessa omissão. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender, né? Aplicar na nossa vida essas lições que nós aprendemos nessa manhã através da palavra de Deus, tá bom? São vários conselhos que precisam ser aplicados na nossa vida. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã de terça-feira, compartilhando a Tua palavra e aprendendo, Senhor, com as Escrituras Sagradas. Pai, somos desafiados a buscar no Senhor a sabedoria. Somos desafiados a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor, a sermos justos, ó Deus, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Ó Deus, molda o nosso coração, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, para que a nossa vida reflita
o teu caráter, a tua presença em nós, e que nós sejamos, ó Deus, reflexos da bondade do Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa família, em todo o teu povo, em toda a face da terra. Continua conosco, Pai querido, abençoa cada pessoa que nos assiste nesse momento. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do programa dessa terça-feira. Eu espero que você compartilhe com mais pessoas e alcance o maior número de pessoas que você puder. E, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.